Muito boa noite, muito boa tarde, boa noite, já estamos noite, né? Começando no verão esse programa aqui, que agora já é noite, né? Chegando, boa tarde, então, fim de tarde, dois irmãos entrando no ar. Hoje nosso programa tem três presenças aqui, umas novas, né? Que já se tornaram queridas na cidade, uma mais antiga, que já é muito querida na cidade. Está aqui comigo hoje o Pedro Gassen, nosso ex-gerente do Banrisul, não está aqui pelo Banrisul, né? Está aqui como proprietário e organizador do 12º Encontro de Automóveis Antigos. Tá? Daqui a pouco vamos conversar com o Pedro. Também estamos recebendo aqui um trio, já está na imagem aí, conseguem dar uma imagem deles aí. O Rafael Saltier, né? Bem-vindo. Dr. Rafael Saltier, delegado de polícia, não aqui na nossa cidade, mas na cidade de Parobé, e que optou por morar em Dois Irmãos junto com a sua querida Guadalupe, não assina Figueiró, né? Mas é Figueiró Saltier. E a Guadalupe, ele natural de Caxias, ela natural de Bento Gonçalves, e tiveram que decidir uma cidade para morar com o pequeno Vitor Saltier, que está ali, muito entretido, né? Por enquanto, né? E eles optaram por Dois Irmãos vir aqui nos bater um papo conosco, contar uma história de como é que as pessoas estão optando por Dois Irmãos e que expectativa elas têm da cidade, que expectativa nós, né, dois irmanenses, temos das novas pessoas que estão chegando aqui também. No início, vamos lá aqui, Pedro, 12º encontro? 12º Encontro de Carros Antigos, em Dois Irmãos, organizado pelo CAD, né? Clube de Carros Antigos de Dois Irmãos. O segundo do Parque Romeu Benício Wolff, né? Aquele primeiro foi um arraso, né? Foi. Essa foto que está atrás de nós aí, abre a foto, abre isso, está aberta, câmera aberta aí para nós? Está com a câmera aberta? Deixa aí. É esse que está lá, né? Muito, exatamente. Sabe que eu fui lá nesse encontro, Pedro, e assim, nem estava esperando tanto, né? Cheguei lá de fim de tarde, quase levei um susto. Quantos carros vocês tinham lá? Nós conseguimos 250 e dentro do parque. Sim. Mais uns ficaram na rua de acesso em oblíquo, né? Barbaridade. Esse ano nós vamos organizar juntar mais o espaço de estacionamento, queremos colocar 300, ou 350, se for possível. E cabe lá 350? É que tem espaços profundos que não foi utilizado, que a gente quer, agora sábado, nós vamos para lá e vamos fazer um mapeamento, né? Uma logística. Uma logística para não dar correria no domingo. Daí, né? E Pedro, de onde vem tanto carro? Pois é, isso é pode dizer que é uma cachaça, né? Depois que tu pega o gosto por um carro antigo, restaura, né? Não deixa ficar nem um arranhãozinho, o carro do dia a dia pode ficar arranhado. Eu tenho um vizinho que o carro dele, minha Nossa Senhora, aqueles carros, tem 3 ou 4 carros, o que cuida. É verdade. Então, mas vai pegando gosto e são diversos clubes que tem nas cidades próximas e inclusive longe, né? E o nosso pessoal daqui esse ano foi a Melo, no Uruguai, no Encontro de Carros. Tá brincando. Eu não fui porque tinha outro compromisso. Santa Catarina também teve pessoal que foi no encontro. E aqui na região aqui nós tivemos no CAI ali, esse ano, um encontro que reuniu 900 carros. 900 veículos? Mas eles devem ser os maiores de todos, então? Pois é, em princípio, né? O Rafael estava dizendo que lá estivesse em São Marcos também tinha um encontro muito grande. Tinha um encontro, era muito bonito, né? Era um encontro tradicional também, tinha muitos carros, não sei se era tantos. Teve membros do nosso clube que foi lá, inclusive eles fizeram contato com a gente para reservar um espaço para eles que eles queriam vir em comitiva. Mas não tem como reservar, porque quem chega primeiro quer escolher um lugar melhor. É ordem de chegada. A gente ordem de chegada e organiza por um modelo de veículo, né? Então fica difícil, né? Privilegiar uns e quem chega primeiro, né? É a partir das 9 horas que vai começar a entrada, mas tem gente que às 8 já dá lá. Meu Deus do céu. E sempre tem os carros que são os mais chamativos, né? Esses são os mais antigos, Pedro. O que mais chama atenção numa exposição? Olha, hoje os carros Teteia é Opala, é Maverick, né? O Maverick é um carro disputadíssimo, né?
Que eu acho que foi o primeiro grande carro que o Brasil produziu, né? De carro de alto desempenho, conforto, assim. Né? Aqueles diplomatas eram uma loucura, lembra daquilo? O 250S. O Maverick, tu fala? Então os V8. Os V8. Meu Deus, todo mundo quer ter um V8. Quem não quer ter um V8? Eu tenho um amigo aqui em Novo Hamburgo, da farmácia Delcio, que eu acho que uns 20 anos atrás ele deve ter gasto uns 50 mil para recuperar um Maverick. Imagina. O Maverick hoje todo restaurado tem para vender de 100 a 200 mil reais. Nossa. Não compra por menos, não consegue. E aí vem junto um posto de gasolina, né? O Maverick fazia, eu lembro. Nós tínhamos os amigos nossos lá tinham os Maverick, mas eu acho que não fazia 3 km com litro aquilo. É um motor V8, né? Eles chamavam um motor V8 e tinha, se não me engano, um motor canadense e um motor inglês, né? Não sei se tu está por dentro dos Maverick. Da mecânica assim, não lembro. Eles tinham um motor, se não me engano, um motor canadense e um motor inglês. Então, e esse motor eles botaram os pistões em V, né? Como o Henry Ford disse, né? Que se eles colocassem os pistões em V, o carro teria um desempenho mais pancada, assim. E eles colocaram, e eu lembro, o barulho. Barulho mais bonito. Era um barulho que também bonito como o da Cinca Chambord, você recorda? Sim. Então, o Rafael não vai lembrar disso, que é muito guri, né? Mas a Cinca Chambord tinha um ruído espetacular. Né? Então, assim, os carros, tem muitos carros disputados, mas o próprio ciclo que falaste, o Opala é o 6 cilindros, né? Esse era o cara. O 6 cilindros era o 250S, eu acho. Tem o 4100, o 250S. Até o 2500 já é o motor 4 cilindros, né? Sim. E eram carros que a gente tinha alta performance nele, né? E não sei se a segurança era boa, né? Dentro para a época, né? Nem se usava cinto de segurança, lembra disso? Nem existia cinto de segurança, né? As crianças não usavam cadeirinha. Que cadeirinha pra criança? A criança ia no banco da frente, O colo da mãe solto. Até Santa Catarina ninguém dizia Ninguém nada. dizia nada, né? Mas em compensação, o fluxo de veículos era bem menor, os riscos das estradas eram menores também. Hoje tem que ter precaução. Tinha menos carro também, Exato. né? Era uma época boa porque se tinha gasolina azul, lembra disso? Também, Nós tínhamos gasolina azul no Brasil, altíssima octanagem, né? E era maravilhoso. Eu lembro, Pedro, olhando para o dinheiro de hoje, eu lembro dos meus tios, eu pequenininho, vamos supor que fosse hoje, meu tio largava R$10 e enchia o tanque. Que diferença, né? Outros tempos. Era antes do cartel da OPEP, né? Quando a Organização dos Países Produtores do Petróleo se organizou lá e criou o cartel da OPEP, o petróleo disparou de preço, né? Era outro mundo. Salvou o mundo árabe, né? Eles ficaram bitrilionários, mas também deu problema na questão mundial da economia, né? Porque a matriz da econômica mundial ainda é o petróleo, né? Não sei por quanto tempo vai ser, mas ainda é. E Pedro, assim, no dia, começa, a entrada é grátis, né? Sim, acesso ali, público é acesso grátis. Né? Acesso grátis. E as pessoas que participam com os carros, eles pagam alguma coisa para estar lá ou não? Pois é, o que o pessoal está fazendo hoje, por isso que eu estou sozinho aqui, montando os kits, que é uma sacola, dentro vem uma camiseta que eu trouxe. Sim, tá. Tá aqui. E posso abrir já? Pode. Em primeira mão, então o pessoal vai conhecer. Vamos fazer o lançamento da camiseta do encontro, cara. É a primeira mão? Em primeira mão, assim, para o público, né? Deixa eu ver aqui, vou passar aqui para frente, vamos ver. Tá bonita, tia. E temos os patrocinadores do Versa, né? Mas que bonita, hein? Aquilo ali é um carmanguinho ou é um puma? O amarelo. O amarelo é um puma. O amarelo é um puma. E o outro, eu não estou conseguindo enxergar. Acho que é Puma também. Deu Puma GT aquele. GTB. E aquele lá é a Variant. É uma Brasília e uma Brasília e uma Variant. Daqui parece uma Variant, né? E o Studebaker lá atrás? Uma Chevrolet. Uma Chevrolet. Acho que é carrão também, né? E aqui estão os caras As que pessoas que nos pingaram no caixa, né? Vamos divulgar essas pessoas tem aqui. na manga porque eles estão apoiando um empreendimento aqui que é de grande interesse para a nossa cidade. Isso aqui o Rafael já tem que vocês vão ter que aprender, dois irmãos. Temos dois patrocinadores nas mangas também. Apoia tudo o que faz bem para a comunidade, dois irmãos apoiam. Né? E nós fazemos uma tentativa de que todo mundo... Quem é esse aqui, Pedro?
Materva. Falando em Materva, me manda umas ervas. O que está se encontrando erva nesse jornal? Aí o Rosrick, nosso Como Miguel. sempre, o nosso Miguel sempre. Isso aqui é para o cara tomar um pouquinho de cerveja. Então só vou lembrar, Gassen, corretora de seguros, Óleo Mac, é isso? É. Ritter, construtora incorporadora, Unisuper, Incotal, Esquadrias de Estruturas Metálicas, Mercado Irmãos Schmitz, Despachante César Casper, O Boticário, Sólidos Veículos, Embalagens Dois Irmãos e Lutz Pneu. Então, e além do Materva e da Ronserick também. Aqui na frente tem mais ninguém? Não. Então tá bom. É o apoio da prefeitura. É o apoio. Tem que apoiar, né? Sempre apoio. Pô, eu vou usar essa camiseta. Quer dizer que o cara chegando com isso aqui lá, sabia, Guilherme? O cara chega lá, vai ganhar do Miguel, vai ganhar o chopp. Ah, claro. Marta Rocha, eu acho. Ganhou o chopp, hã? Se não é, chama Marta Rocha, eu acho. É? Por quê? Marta Rocha, essa caminhonete? Uma história antiga aí de uma... Da Chevrolet é essa? É uma Variant, não é uma Brasília? Não, a Marta Rocha que ele fala. Sim, não, mas do lado aqui acho que é uma Variant. Essa foto aí é do último encontro na Praça do Imigrante. Bem bonita, né? Quando nós vamos dar. E daqui de Dois Irmãos, vocês têm quantas pessoas? Nós temos, acho que 27 sócios, Dois Irmãos. Com quantos veículos? Morro Reuter, Estância Velha, acho que Voti. Veículos, eu não teria o número exato, assim, mas acho que dá uns 40. E só um sócio tem uns 14. É bastante. Então, vocês pretendem 350 veículos, né? Nossa Senhora. Aí tem as Vespas também, que tem o clube da Vespa aqui, Dois Irmãos, o grupo, né? Que O Blaut, adora ver essa ótimo deles, né? O Ricardo, o Jonas, né? Isso. O Ricardo gosta muito de Vespa também, então vai ter bastante Vespa lá pro pessoal. Tem uns carros, tem umas bicicletas tão caras que daqui a pouco você vai poder levar bicicleta antiga. Me disseram que tem bicicleta de 60 mil reais aqui. Não, mas vai ter um grupo de Sapiranga com bicicleta antiga. Vem pra cá. Vamos Viu? Valeu, daqui a pouco as bicicletas estão. Esse dia eu passei por um amigo meu e aí, olha, quando é que tu vai comprar uma bicicleta? Pelo amor de Deus. Bicicleta não, né? Não, mas dá pra comprar porque tem seguro pra bicicleta. Você já faz a nagaça, né? Malandrão. E me diz uma coisa, Rafael, lá em Guadalupe, vocês chegaram a participar de algum desses encontros lá? Chegaram aí, lá em Sim. Sim, a gente Em São foi, Marcos? É muito bonito. É. Vários veículos também. Estão convidados para domingo Obrigada, vamos aparecendo com certeza. no Parcão, sabe onde que é ali, né? Sim. Já estamos familiarizados. Isso. Eu tenho muita saudade de São Marcos. Conhece São Marcos? Conheço. Nunca trabalhou lá? Não. Cidade progressista, era cidade muito progressista, né? Totalmente italiana na época. Eu nasci em Vacaria, né? Então a gente descia da serra em direção aqui, passava São Bernardo, né? Subia, pá, São Marcos, né? A população de São Marcos é o mesmo tamanho de Dois Irmãos. É a mesma população. Ela não era grande, né? Era uma cidade pequena, porém muito organizada, né? Era muito organizada, umas moças muito bonitas. Os vacarianos iam pra lá, mas tinha que ter muito cuidado, os gringos eram muito bravos, né? Larga as nossas gurias, tchau. Então a gente tinha que pegar muito leve lá com eles, assim. E como é que era a vida lá em São Marcos? Vou aproveitar que o Pedro está aqui, vamos conversar um pouco. Pedro, como tu morou em várias cidades também, né, Pedro? Não foi muitas. Os gerentes normalmente ficam picando de cidades. É que eu acabei, por exemplo, vim para Dois Irmãos, fiquei trabalhando na região e a família ficou. Eu ia e voltava. Mas gerenciou aonde? Não gerenciou só aqui, né? Como subgerente eu trabalhei 2 vezes, aqui em Dois Irmãos. Sim. E depois eu voltei como gerente, mas eu fui subgerente em Voti, Estância Velha, na Charlau fui gerente, né? E foi por aí. E Rio Pardo que eu fiz a carreira inicial até sair gerente. Né? E quantos anos leva normalmente um gerente para sair no banco? É muito relativo, da disposição dele em fazer a carreira, né? Tá disposto a sair logo ou não. É uma política bem complexa. Hoje o banco está muito diferente do meu tempo. Eu estou há 19 anos aposentado já, né? Então, uns 4, 5 anos tu já estava apto a pegar uma gerência, né? Se tu fosse... Em que ano tu chegaste aqui? 89. 89, porque o banco aqui deve ter sido aberto em 80, né? Acho que foi 80, acho que 85. Será? Foi. Esse prédio aqui foi inaugurado pelo Jair Soares, quando era governador. Eu recordo porque eu
estava aqui e viu, já ia fazer a inauguração disso. Mas o banco já tinha mais tempo. Sim, era naquele prédio aqui. Aqui onde é a clínica Equilíbrio, aqui Isso, onde é Equilíbrio. Acho que aqui foi em 83 que foi inaugurado. Tá. O prédio. E ali foi em 80, deve ser 80 mais ou menos. Né? E os bancos aqui, Rafael, é inacreditável no Vale do Rio dos Sinos como os bancos mudaram nas últimas décadas, vamos dizer assim, né? Para nós falar em décadas não é grande coisa, né? Mas nos anos, até o início dos anos 80, por exemplo, Campo Bom só tinha um banco, lembra disso, Pedro? Campo Bom tinha um banco, é uma cidade enorme. Sapiranga não tinha banco. O Bradesco fazia operação de mercado lá, não tinha banco. É inacreditável isso. Parobé não existia. Sabe, Três Coroas não tinha banco. Igrejinha não tinha banco. Nós sabemos disso porque os donos do calçado Piccadilly lá, o seu Almiro Brins, né? Homem maravilhoso, né? Genial, aquela cidade que deve muito ao seu Almiro, né? Criou, precisava, os funcionários ficavam doentes, não tinham onde baixar. Fez um hospital para a cidade. Os caras iam para lá trabalhar, não tinham morar, ele criou uma vila Piccadilly. Então o cara é maravilhoso, assim. Mas esses não tinham, e os bancos começaram a vir fazendo um crescimento rapidíssimo, né? Quando a tecnologia chegou, né? Porque até a tecnologia, eu trabalhei quando era guri, né? Trabalhei no Bradesco, em Novo Hamburgo, Pedro, em 76, né? 77, enquanto estava fazendo faculdade, né? E aí naqueles 2 anos lá, nós tínhamos para 6 mil contas, olha bem, míseras 6 mil contas, né? 135 pessoas trabalhando. Tenta imaginar isso. Era tudo à mão, os lançamentos de cobrança, era tudo à mão. E os era ainda por telefax. Chegou a trabalhar isso com banco, certamente. Né? Telefax, se comunicava por telefax, era algo inacreditável. E aí, de repente, o sistema melhorou, né? Porque se rompeu aquela cadeia viciosa de manter a reserva de mercado para os computadores brasileiros, né? É ridículo, né? Uma coisa absolutamente ridícula que atrasou o Brasil quase 30 anos em relação ao mundo na questão tecnológica, né? E aí, quando isso abriu o mundo. E aí os bancos enxugaram graças à tecnologia. Mas aí abriram por tudo, né? Eu lembro que nós fizemos, Pedro, tu vai cair duro nisso aqui, Novo Hamburgo não tinha cartão de crédito. E a única empresa de bancos que tinha cartão de crédito expansivo era o Bradesco, o Visa. A maquininha era uma máquina de passar em cima com papel carbono, assim. E eu que fiz o lançamento desse cartão de crédito em Novo Hamburgo. Nós saímos, os caras nós temos que lançar esses cartões de crédito, deram os cartões para nós não sabíamos como é que nós vamos lançar isso aqui. Não, tu tem que arrumar primeiro as empresas que aceitam o cartão de crédito, depois o banco larga o cartão de crédito, né? Aí nós passamos lá em 50 empresas. Os caras, sim, ninguém entende, não, fica tranquilo, como o banco sempre podia fazer uma operação boa, depois a gente dá uma mão aqui, uma mão lavar a outra, aquele negócio todo. E aí lançamos os cartões de crédito na cidade de Novo Hamburgo, que não existia. Nós estamos falando isso em 78. No começo foi muito... 1978. E hoje é só cartão de crédito, né? Mundialmente cartão de crédito. E tu nem sabe, a maioria das empresas nem quer trabalhar para evitar riscos, né? Porque os delegados sabem, né? A pessoa nem quer, né? Melhor não ter dinheiro, né? Não, aqui nós só aceitamos cartão de crédito. Os táxis não estão aceitando cartão de crédito. No mundo todo, entra no carro para com táxi. É a maquininha, né? Maquininha. Tem agora por celular também. Por tudo. Agora o celular liquidou toda a charada, não tem mais nada. Né? O celular é um aparelho que a gente usava para falar, né? Hoje não. Hoje quando vemos isso aqui é para distrair os filhos. Né? Ele está aparecendo na imagem ali? Pequenininho? Tá, agora é inclusive para falar, né? Inclusive para falar. E o celular também é outra coisa, né, Pedro? Que eu lembro de 1993, eu estava morando nos Estados Unidos durante um tempo, para passar aqui o Jornal Diário, eu fiquei 6 meses lá. E aí eu cheguei numa cidade ali de São Rafael, na Califórnia, do lado de São Francisco, assim, depois daquela ponte bonita, a Golden Gate, a Bridge, que tem ali. E eu estou numa biblioteca, que lá as bibliotecas são um prestígio, né? Toda a cidade do norte. Os Estados Unidos não mandam no mundo por nada, eles mandam no mundo porque eles investem no cérebro das pessoas, né? Aí eu estava na biblioteca, lá lendo, as bibliotecas lindas, e eu vi um cara com uma coisa, olha, não quero falar mal, mas era enorme, uma coisa desse tamanho, assim, mais ou menos, só que largo, assim. Eu digo, será que é aquilo que aquele cara tem? Eu vi que o cara estava com aquele negócio assim, mas desse tamanho, assim, sem. E do lado do cara,
uma bolsa, mais ou menos dessa largura, assim, Bateria. e grandona, assim. E o cara não nasce. Se tu não é curioso, tu não é jornalista. Né? Eu fui lá falar com o cara. Eu perguntei, falei com ele, né? Claro, em inglês, obviamente. Aí perguntei, desculpe incomodar, assim, mas o que é isso que o senhor tem aqui, né? Ele, não, cellular phone. Então, isso é um telefone celular, eu pensei pra mim, nunca tinha visto. 1993. Telefone desse tamanho, uma bateria imensa. Até então não tinham inventado o chip ainda, né? Sim, o chip vermelho. Não tinha desenvolvido, foi desenvolvido ali do ladinho, no Vale do Silício ali, né? E aí, passados 2 anos, aquele monstro tinha virado um telefone desse tamanho, aqueles que a gente abria assim no tijolo, lembra, Pedro? Ainda era grande. Ainda era grande. Pensava. Ainda era grande. Assim, né? Os que abriram o Motorola. Mas já era É, evolução. Motorola, exatamente. Depois a Nokia lançou um sem abrir. Né? Aí começou um outro. Mas nesse assunto com o carro E a- antigo, tinha dentro dos carros também, né? Assim, Telefone. telefone. Telefone, E aí o que tu imagina? Em seguida desandou, sem... Foi muito rápido. Desandou assim a tecnologia, porque desandou. E dali até virar um super instrumento de comunicação, só precisou o Steve Jobs. Só precisou o Steve Jobs. Coitado, que até morreu o Steve Jobs, né? Mas de qualquer maneira o mundo andou muito rápido. E Pedro, tu que és apaixonado por carro, assim, o que tu acha tecnologicamente dos carros de hoje e desses carros que vocês preservam com tanto carinho? Pois é, eram os carros que tu convivia com eles, assim, vivia. É um carro que te dava problema, tu mesmo às vezes arrumava e tal, né? Hoje, se tu não tem o computador para fazer checagem ali do que está estragado, não tem como, né? Não existe, né? Não existe. É uma loucura, né? É. Nós estávamos aqui esse dia com o Anderson, da Mecânica Roça, né? Um rapaz desse, e aí falando, e ele explicando mais, ele, que ele vive fazendo curso, e faz curso, e não termina de fazer curso, né? Porque a mecânica, embora seja o mesmo motor a explosão, dos anos 40, anos 30, anos 20, ainda é um negócio altamente complexo, né? Hoje o carro novo, tu não pode empurrar ele para fazer pegar, porque ele sai do ponto lá, Que injeção pena, né? eletrônica. Ele pegava no trânsito, os caras, né? aquele período que tu pegava o carro do pai escondido, assim, Empurrava até fora do pátio. e aí ligava e pegava no trânsito, para dar umas voltinhas, né? Ele não fazia, né? Mas os carros melhoraram muito, né, Pedro? Mas em termos de, eu vejo, por exemplo, o próprio Maverick V8 esse, né? Que era o carro famoso por alcançar uma velocidade de 200 por hora, né? Hoje, praticamente, todos os carros não conseguem essa velocidade, né? Em carros ficou diferente, né? E tem carros, os carros americanos, né? Os Cadillacs e etc. Agora, semana passada, há 15 dias atrás, teve dia 20 e 21 de agosto, 10 dias, o encontro na Hamburgo, né? Sim. Expo Classic. Eu não pude estar presente porque tinha viagem marcada. Ali tem carros assim que é um espetáculo. E tinha um cara em Novo Hamburgo que ele era revendedor dos Galaxy. Sim. Seu Henneman, né? Família Henneman, se não me engano. E aí ele guardou pelo menos 1 ou 2 Galaxy quase zero, assim. Nunca usados. Tenta imaginar isso. Que os Galaxy eram um carro, né? Que era outro gambá, né? Bebia que Deus me livre, né? Mas era um carro de alta qualidade. Tem uma cidade, não me lembro o nome de que tem um senhor que tinha uma revenda e ele fechou, porque não acompanhou o mercado, a Volkswagen, né? Ele não tinha que ter metas, senão tu não perdia a concessão. A concessão né? da revenda. Ele tem lá, ele tem SP2, tem Santana, 0 quilômetro, com plástico no banco. Ele é perto de Lajeado, não estou lembrado o nome da cidade. Estrela. 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 Uma reportagem na Globo, né? Maurício Esse Augusto. P2 era lindo, tio. Então, assim, ele todo dia, ele tem lá as prateleiras com as peças de reposição. Ele vai todo dia para a revenda, abre lá, passa o dia lá, como se fosse trabalhar, mas ele não vende nada do que tem lá.
Nada? Não vende. Sim, o cara tá na coleção ali, né? Sabe que o meu primeiro carro era guri, comprei um carro, um Chevette, né? O primeiro Chevette que eu comprei, meu Deus, comprei do ano anterior, assim. E aquele Chevette na primeira semana eu lavei 5 vezes. Eu não estava lavando, lavei 5 vezes. E às vezes depois passou, andou, vendi o carro. Esse tempo eu estava, um dia que vocês estavam aqui, eu estava pensando, pô, se eu soubesse como é que anda esse carro, eu ia recomprar esse carro. Não destruíram ainda, né? Porque às vezes destrói, né, Pedro? Às vezes ele é destruído, né? Não, assim, depende do estado que ficou, não baixa, né? Não, o meu estava novinho. Naquela época. Eu vendi o meu e comprei o carro do seu Círio Brown, aqui, que era dono do calçado de Segundinho. Ah, sim. Eles tinham um Chevette SLE, que era bem mais moderno que o meu, eu comprei. E me ralei, porque era a ligação a álcool, né? Aí como eu ia muito a vacaria, e vacaria era muito frio, e naquela época o álcool era um dispositivo que injetava com, acho que gasolina, né? Não era como hoje, que os motores são flex e tal, né? Pá, para ligar aquilo de manhã lá naquela geladeira de vacaria era uma praga, né? Pedro, o que mais vai ter lá no Parque Romeu Benício Wolff? Ele vai ter uma infraestrutura, né, de alimentação, que tem a senhora que tem a economia do parque ali, né? Mas vai ter alguns vendedores que nos contrataram. A gente queríamos colocar food truck, mas o parque não dispõe de luz, energia elétrica, energias que suporte o consumo que ia ser feito. Não. Teria que contratar... Mas que tragédia mesmo, né? É uma tragédia. Teria que contratar esses... Como é que é? Sim, os geradores de luz. Isso ia ser bastante caro. Então, nós vamos ter lá venda de bebidas, o Miguel vai estar com... E esses food truck, quer dizer, os carros precisam de uma estrutura de elétrica, de energia. Precisa, porque fritura é tudo em alta temperatura, né? Então nós não teremos. Agora, quando teve no 1º de maio, Festa Trabalhador, foi contratado o gerador. Gerador. Então, a gente não foi possível, né? Mas vai ter alimentação, almoço, pastéis, sanduíche, café, sorvete, né? Sim. E bebidas. E brinquedos. O brinquedo do... O Girardi nunca perde. O Girardi nunca perde. Esse dia eu cheguei lá pro Girardi e falei assim, Girardi, sou teu segundo maior cliente, não é possível ter outro. Onde tu tá, tô bastante dinheiro. Nós teremos também mercado de pulgas, que são as pessoas que vendem peças antigas. De veículos. Não, até assim, ó, garrafinha de Coca-Cola antiga, essas coisas assim, sabe? Tem uma lata antiga de Nescau, quem gosta de antiguidade, né? Tem de tudo lá, assim. Nós vamos ter em torno de 35 a 40 expositores de mercado de público. E isso já está fechado, esse número? Ou alguém que queira pode conversar com vocês ainda? A gente tem que ver, porque 30 nós já tínhamos confirmado e nós precisamos de espaço, né? Também, porque nós não podemos também ocupar muito espaço e... Não... O atrativo é os carros. Os carros, exatamente. São os carros, né? E vai ter DJ, vai ter o David Valaur, vai tocar lá, o nome dele, né? Da 1 da tarde até as 4, acho. E a atração é os carros, visitar os carros lá. 350 vocês estão esperando. Esperamos conseguir colocar 350. Que bom, fica conosco aqui um pouquinho. Okay. Bom, mas agora vamos voltar para a nossa história aqui então, né? Fazer o que trouxe o Rafael e a Guadalupe para dois irmãos. Rafael, nós estamos falando antes, na largada aqui, mas tu contaste fora do ar. Agora vamos de novo lá então. Vocês estavam morando, tu és de Caxias e a Guadalupe de Bento Gonçalves, né? E vocês estavam morando em São Marcos. São Marcos. Tu estavas trabalhando lá como já na profissão? Não? Eu trabalhava em Porto Alegre e morávamos em São Marcos. A Lupe morava bastante tempo, né? 13 anos lá. E eu não, eu havia recém conhecido ela, noivamos, casamos, eu fui morar com ela lá. Sim. Estávamos morando há um ano lá. Só que eu trabalhava em Porto Alegre, então eu tinha que vir tirar plantões. Então ia longe, 3 horas para ir, 3 para voltar. E é serra, né? E é serra. Então e quando não é serra, é Grande Porto Alegre. Engarrafamento, né? Então era cansativo, era caro. Eu passava mais na estrada do que em casa, quase. Sim. E aí a gente... Tu és delegado de polícia, né? De polícia. No início, não, para as pessoas te posicionarem aqui. Sim. Na época eu trabalhava em Porto Alegre
E aí a gente tinha que optar, ou eu iria trabalhar na Serra, próximo a São Marcos, Sim. ou a gente se mudava para mais perto da capital. E a gente acabou optando em fazer isso, né? Vir para perto da capital. Só que a gente optou em vir para perto, mas ficar numa cidade com uma melhor qualidade de vida. Uma cidade segura, menor, mais cara de interior, né? Então aí Mais São Marcos Bento, assim. mais ou menos. E aí a gente olhou, Porto Alegre não dava. Aí Esteio, Sapucaia, Canoas, Novo Hamburgo, tudo era mais ou menos capital, região metropolitana. Fugia o que a gente queria, né? E a gente veio vindo, até que a gente se encantou. Gostamos dos irmãos, Ivoti, Sapiranga, mas aí a gente gostou muito mais de Dois Irmãos, né? Pela cidade, pelo tamanho. Ela é do tamanho certo, não é uma cidade... ela é uma cidade pequena, mas não pequena demais, assim, ela tem tudo, né? Ela tem uma estrutura civil muito bem boa, né? Uma estrutura de sociedade Nós civil chegamos grande. aqui logo em seguida do Natal, a primeira vez que nós passamos. Sim, E estava com todos os enfeites ainda. Do Natal dos Anjos. E todo mundo Já vamos dançou. convidando vocês para que esse ano se voluntariem ali para ajudar, porque a cidade precisa de muitos voluntários, né? A gente faz questão que todo mundo que chega faça um trabalho voluntário, porque isso é o que transforma essa cidade numa cidade gentil, né? Sim. Então nós estamos atrás de um título para ela, de Cidade da Gentileza, né? E para isso nós temos que ter mais voluntários, né? Eu fui um dos fundadores do Natal dos Anjos, né? Aliás, a ideia do Natal e o nome do Natal foi eu que dei, né? E estava lá no primeiro ano. Depois a gente faz um trabalho e vai saindo para que outros venham seguindo, né? E outras pessoas. Oportunidade para Depois disso eu fui para o CONCEP, o Conselho de Segurança, que a gente precisava dar uma melhorada aqui na cidade, na questão de estrutura para a Polícia Civil, para a Brigada Militar e de armamentos também, assim, que era meio deficitário, né? Esse ponto foi outro ponto a favor de Dois Irmãos para nós, que é uma cidade segura, né? É uma cidade segura. Eu conheço um pouco porque eu trabalhei em Novo Hamburgo, trabalho em Parobé, hoje, né? E eu posso afirmar, sabe? Dois Irmãos é uma das cidades mais seguras da região. É que aqui tem uma estrutura, Rafael, bem típica. Primeiro, nós tínhamos uma juíza anterior, e essa juíza atual segue a mesma linha, que o bandido, primeiro a brigada é super atuante, né? O Departamento de Investigação da Polícia Civil também é bem atuante aqui, e quando a pessoa, o delinquente é preso, não se solta ele fica preso. Então se mantém, se alguém soltar, o Tribunal de Justiça, pelo fórum local não se solta, ele fica preso. Então, coisas, por exemplo, que em Novo Hamburgo se solta, né? Coisas que em São Leopoldo se solta, coisas que em outras cidades se solta, aqui não se solta. Então o cara preso aqui vai. E como a Brigada Militar tem um trabalho espetacular aqui de rua, de monitoramento de ruas, assim, as câmeras que nós colocamos na rua, né? Então, eu também estava no CONCEP quando começaram as câmeras, foi eu que larguei as câmeras na rua. Não eu, né? O grupo todo do CONCEP, né? Eu só estava na presidência do CONCEP. Né? Então ali, isso faz com que, primeiro, a brigada bem armada, bem instrumentalizada, a civil bem instrumentalizada. Né? Na época que nós chegamos no CONCEP, Pedro, a delegacia não tinha internet, não consegue estar uma coisa dessa. Era bem precário. Não, mas como é que tu vai pegar, como é que tu vai tirar a ficha? Não existe, né? Aí a brigada, a civil fazia um gato na internet da brigada, mas que absurdo um troço desse, né? Aí nós entramos num dia, eu e mais 30 empresários aqui, eu como presidente, o resto tudo junto, e na hora largamos lá para dentro. E aí começamos a reformar a civil, o prédio da civil, o prédio da brigada, ajudar os policiais também com ranchos, essas coisas todas, que é muito importante, tu sabes disso, né? Porque a pessoa se sinta prestigiada na cidade. Né? E armamos o pessoal com elas dentro. E aí tu tinha, então, uma polícia muito boa, que ainda tem um fórum grudado, né? Prendeu, tá preso, não solto. Né? O que acontece com isso? Se espalha, né? Tu sabe que os bandidos se conversam. Né? Os bandidos se conversam. E aí trocou a juíza, a nova juíza segue na mesma linha, né? A brigada também é uma boa linha. Estamos com um belíssimo grupo de policiais civis aqui, né? Vários deles que eram da própria cidade, que vieram para cá para ser policiais de volta, né? Então trouxe bacana, assim. Então isso te dá uma segurança, tu sente essa segurança nas ruas. Quando todos os atores fazem bem direito o seu papel, funciona, né? E isso a gente sabe, conhece a brigada, a civil, o Ministério Público, juízes, a juíza aqui. E aqui realmente é uma cidade que funciona, essa área é uma cidade segura, né? Então isso também foi um fator que pesou para nós, né? É uma cidade ordeira, organizada, limpa, próxima de
Porto Alegre, de Gramado, das nossas cidades natais, de Novo Hamburgo, então ela é próxima de tudo, do litoral, tem essa questão logística também, né? É bacana, tu tá próximo de tudo aqui, né? Próximo de tudo. Nós brincamos que às vezes nós vamos jantar em Gramado. Aí só para nos exibir a gente liga para os amigos bem de longe, não deve estar até em Gramado. Aí o pessoal diz assim, mas quantos dias vocês vão ficar aí? Eu digo, umas 2h30. E aí decidiram por 2 irmãos. E a Guadalupe, chegaste aqui, o Rafael está trabalhando fora da cidade, vem e volta, vai e volta. E tu? Estou dando aula de inglês. Estás dando aula de inglês. Fui muito bem recebida na escola. No Dual aqui, né? Inglês. Nossos vizinhos aqui, na Vila São Miguel. Quando nós chegamos aqui, deu 20 dias, veio a notícia da gravidez do nosso pequenino, né? Então aí a gente chegou, a nossa chegada já veio junto com a chegada dele para... Guilherme, chama a Sofia lá um pouquinho para nós aqui. Pode falar. E aí a gente chegou aqui e descobrimos que ela estava grávida, né? Sim. E aí foi muito legal, porque a gente teve essa pequenininha aqui na nossa cidade, né? Sofia fica com ele com a criança um pouquinho para eles falarem, senão ele não consegue. Então. Será que ele consegue ficar com ela? Não. Leva ele a conhecer. Vitor. Olha o Vitor lá. Será que ele vai ficar? Vai sim, ele é. Ah não, tá bem, tá tranquilo. Só fica por perto que depois eu te chamo. E aí começaste a dar aula de inglês aqui. Isso. Que... Eu adorei a cidade, adorei os alunos que eu tenho, são muito receptivos, muito educados. É uma cidade que tem, comparando 2 irmãos, por exemplo, para que as pessoas compreendam isso, comparando 2 irmãos com São Marcos, por exemplo. Que características tem São Marcos diferentes das de 2 irmãos? Acredito que sejam bem próximos em... Vai cuidando do bebê lá. Pode falar, né? Tá bem cuidado, não tem fios elétricos, pode ficar tranquilo. Bem próximos em relação a tamanho, a economia, né? Mas eu adoro São Marcos, mas eu acho o pessoal daqui mais receptivo, questão de educação no trânsito, nas escolas, as escolas são mais fortes aqui, então eu senti essa diferença na educação aqui também. Que bom, né? É uma sensação diferente, né, Pedro? Falando em educação no trânsito, uma coisa que evoluiu muito aqui, né? O respeito à faixa de segurança. Exatamente, eu acho incrível isso. Respeitador. Nós não estamos acostumados começou a isso. nos municípios de turismo. Sim, que foram a própria população foi instruída a respeitar o turista. E 2 irmãos entrou e é incrível. São poucos os carros que não ficam atentos e não param. Não faz segurança contra o Hoje, praticamente, e nós estamos numa campanha aqui maluca, né? Se tu vê alguém passando na rua, liga o alerta e se tiver uma outra pista, tu põe a mão para informar para ninguém ter atropelado a pessoa que está passando. Se alguém não faz, algum motorista não para, os pedestres e os outros motoristas recriminam, Na realidade, esses que não param, eu acredito que a maioria é desatenção. Sim. Né? Desatenção, mas ou gente de fora, às vezes, também não está acostumado. E aí o ideal é assim, tu viu que a pessoa não parou, faz uma cara meio, né? Não xinga o cara direto, porque senão já gera mais atrito, mais violência. Violência gera violência, mau humor gera mau humor, é que nem bocejo, né? Isso dá um efeito contagiante ali, né? Então, mas de qualquer maneira é uma cidade muito gentil, né? E nós falamos aqui que os irlandeses têm 39% da população da Irlanda envolvida em ações de voluntariado. Nós temos que ter eles como meta para chegar nisso. Quando tu chega nisso, porque se, por exemplo, eu trabalho no Concepro, eu estou trabalhando para todas as pessoas, como voluntário, que a gente não ganha para isso. Pessoas que trabalham na Associação de Proteção dos Animais, elas estão trabalhando para todos nós. As pessoas que trabalham no apoio ao hospital, aqui que tem um grupo de senhoras, né, estão trabalhando para todo mundo. Então essa coisa do voluntariado é uma coisa muito importante, já te recomendo, assim, aí pega alguma área que tu possa fazer um trabalho voluntariado, sabe, de escola, em algum lugar que tu possas fazer, porque isso é muito importante, absorver a cultura local como tua, porque aí a coisa funciona, né? E lá em Caxias eu trabalhei como voluntário
Os padres capuchinhos ficam na frente da casa da minha mãe, eles têm a LEFAN, que é a Legião Franciscana de Assistência aos Necessitados. Né? E lá tem muitos voluntários trabalhando, uma série de coisas. Eu trabalhei numa época e eu posso afirmar que o trabalho voluntário faz um bem para a alma, né? A gente se sente tão bem se doando. A Igreja Católica tem um trabalho lindíssimo, né? Próximo, né? E Dois Irmãos é imbatível. A Igreja Católica é a que mais tem voluntariado. Porque a igreja aqui é muito forte, né? Ela tem 11 comunidades Estou monitorando aqui, as pessoas passando. Não, quero ver essa vez, pegar ele, não vai querer. Tem 11 comunidades nos bairros, né, Rafael? Então essas comunidades todas têm uma diretoria. Nós brincamos, Dois Irmãos, uma cidade pequenininha, tem quase 150 coroinhas. Pois é. Tenta imaginar uma loucura, né? Sobrando. Né? Sim, não, um negócio maravilhoso, né? Porque as famílias fazem questão. Então, hoje tu sabe, como policial, tu sabe, se a família estiver envolvida numa religião bondosa, de amor, de respeito, de padrão ético, a violência foge, né? Exatamente. A violência foge. E só tem violência como policial, eu sou filho de policial, eu sei disso. Como só tem violência onde não tem sociedade civil organizada. Porque se a sociedade civil se organiza, a violência some. É aquela máxima que sempre se diz, né? Quando a família falha, vai para a escola. Se a escola falhou, aí não vira assunto da polícia. Né? É a polícia que tem que colocar os limites, né? Que a família não pôs, que a escola não conseguiu pôr. Né? E às vezes tem umas famílias que não se dão conta. Sabe, não gosto de ir à missa, não interessa se é missa, se é culto, onde tu vá. Mas tu tem que levar teus filhos a algum lugar que ele tenha alguma estrutura ética, valores, né, diferente da que tu está dando em casa, para ele perceber que além... O próprio meu filho, né, às vezes eu brinco, olha filho, às vezes tu pode até não gostar de um padre, de outro, mas não tem nada a ver, querido, porque isso não é a estrutura do todo. A estrutura do todo é o seguinte, está aí o mundo e nós acreditamos que tem algo superior mantendo tudo isso aqui, e nós vamos lá em homenagem a isso. Tu ensina humildade para as crianças. Quando tu ensina humildade em casa, na vida religiosa dele, ele vai levar isso para a escola, ele vai levar isso para a rua, né? E a pessoa vai ser melhor, mais feliz, né? Então, e é isso que nós sentimos aqui, né, Pedro? Com certeza. Como integrantes de Dois Irmãos há tantas décadas. Mas que legal, que bom. E está feliz então com a tua escola? Estou bastante feliz. Já estão completando 2 anos? 2 anos em abril. 2 anos em abril. Terceiro, né? Estamos construindo aqui. Porque... Nem pretende sair. É isso aí, né? Mas É isso aí. É isso aí. É querenciar, como se diz. E vocês convivem aí nas ruas, assim, fazem compra nas lojas da cidade, que é importante isso, né? Que é várias opções de mercados aqui. Esse é o diferencial também de São Marcos para cá. O comércio aqui é mais forte também. Lá tem muita empresa, mas em relação ao comércio aqui, o comércio é mais forte. Comércio bom, né? Tem muitas opções, que a gente é bem atendido. É muito bom de passear na rua, né? Tem os parques. É um lugar bom de se viver, né? As pessoas são comunitárias ainda tem esse, graças a Deus, né? Vou manter isso, né? Vamos fazer um esforção aqui, né? Já tem mais 4 delegados aqui. Né? O pessoal brinca aqui da polícia, tá vindo muita gente morar aqui, né? Brincando, já existem 3, 4 ali comigo, né? Dos estaduais aqui? Tem um delegado federal também, nós até brincamos, ele está meio escondido aqui, que ele estava numa área meio boca brava, lá da Amazônia, né? E aí nós estamos meio se cuidando da bandidagem internacional aí do negócio, né? E nós temos aqui um ex-cônsul da Alemanha, que ele se aposentou, ele era cônsul da Alemanha, no Brasil como um todo, né? Ele foi cônsul em Porto Alegre, de repente se aposentou e está morando aqui em Dois Irmãos. Em vez de voltar para a Alemanha, ele veio morar em Dois Irmãos. Acho que é mais quentinho, né? A Alemanha tem 8 meses de frio, né? Então ele está mais quentinho. Bem, o que significa... Então nós temos aqui várias pessoas. Eu tenho aqui o pessoal tem uma cafeteria, duas irmãs que tem aqui embaixo. Aí eu falando com elas, assim, vocês já estão fazendo um trabalho voluntário? Porque um dos filhos delas estuda na escola junto com meu filho e meu enteado, assim, vamos dizer, né? Lá. E aí eu falei para elas, não, vocês têm que fazer um trabalho voluntário, né? Venham, porque não adianta a gente, a cidade tem segurança, a cidade tem alegria, a cidade é receptiva, e eu não vou me envolver nisso. Se eu não me envolver nisso,
a cidade vai ficando lá e eu vou ficando aqui, a cidade vai ficando lá e eu vou ficando aqui. Cria uma Vai separação. ficando cada vez mais longe de mim. Então, se eu vou fazendo um movimento em direção à cidade, a cultura que a cidade tem, que eu admiro, porque por isso eu estou morando aqui, eu me envolvo com isso e eu me torno isso também. E vou fazendo com que outras pessoas se tornem assim. Esses dias lá em Parobé estamos tendo uma dificuldade com uma praça central lá, que há movimento de veículos, mas é barulho, é baderna, bebedeira. E a Polícia Civil, a Brigada, a Prefeitura estão fazendo ações, né? Foi proibido o estacionamento nos domingos ali, para transformar a praça numa praça mais familiar, né? Que as famílias vão lá, não baderna, barulho, bebedeira. E aí houve um movimento tal, meio contrário de alguns comerciantes, e lá pelas tantas um comerciante, numa reunião da Câmara que eu frequentei, disse, mas não é problema meu essa questão, né? Não é problema minha, mas se reflete no meu comércio. Aí a gente foi pontuado, eu inclusive contribuí dizendo que a Constituição de Segurança Pública é um dever do Estado, mas é um direito e é responsabilidade de todos, né? Uhum. Então todos nós temos uma parcela de responsabilidade sobre a segurança pública, sobre o bem-estar da comunidade, todos fazemos parte, né? Todos temos que ter essa responsabilidade, não é só jogar nas costas do Estado, né? E outra coisa maravilhosa que eu acho que com relação às praças, exatamente essa coisa familiar. Nós moramos no edifício Gramado, bem pertinho da praça, e tem as crianças na pracinha, tem os pais tomando chimarrão, isso é muito legal, né? Isso é uma vida de cidade, né? Uma vida de cidade, né? Porque as pessoas, às vezes o pessoal está lá em Novo Hamburgo, o pessoal com medo, morto de medo, né? Eu fiz uns amigos meus morto de medo. Sim. Aí eles querem vir para cá. Né? Pois é, mas eles querem vir para cá, continuam morto de medo. Não quero me cercar. Mas que isso? Então fica lá, né? Vai embora. Não, nós queremos. Uma dessas não saiu como não, vamos fazer uns condomínios fechados, mas vai para os quintos infernos. O que nós queremos um condomínio fechado aqui, velho? Deus me livre, o prefeito liberar um condomínio fechado, nós derrubamos ela aqui. Entendeu? Porque tem uma idiotice, né? Imagina, onde tem condomínio fechado é onde tem os maiores problemas do mundo. Então tu tem que abrir e proteger os valores principais, que é família, que é escola, que é criança, que é gentileza, porque aí o lixo se afasta, né? O lixo se afasta. Os japoneses têm uma expressão muito interessante, né? Que os japoneses consideram que o lixo genericamente falando, qualquer tipo de lixo, né? Inclusive os lixos humanos que andam por aí ao nosso redor, às vezes, né? O lixo é um espírito. Os japoneses dizem isso. O lixo é um espírito que eles largou. Então, se tu pegar um lixo e chegou e jogou no chão, dali a pouco alguém passa ali, joga outro lixo, joga outro lixo, joga outro lixo, joga outro lixo, quando tu vê, lotado. Então, o que eles dizem? Que para tu combater isso, assim que der, limpou, tu vai lá e limpa. Largou, tu vai lá e limpa. Tu vai lá e limpa. Aí, aquilo, sabe? Em comunicação se diz que isso é um fenômeno típico, né? E cada fenômeno típico gera um genótipo, que é um gene típico. Então, isso é uma coisa de semiótica em comunicação. Não vou falar, não vou dar uma aula disso aqui, não interessa, né? Mas então, para cada fenômeno típico, nasce um gene típico. Então, se o gene típico vier do fenômeno sujeira, vai ser sujeira permanente. Se for limpeza, vai ser limpeza permanente. Então, assim também uma sociedade. Quando a sociedade se organiza para se proteger, pessoal, como, né? Se eu sei que o Vitor é filho da Guadalupe e do Rafael, eu já vou para aí. Se tiver alguma coisa errada, eu, Rafael, dá uma olhada que está acontecendo alguma coisa com o Vitor aí. Sabe? Se tu sabe que o Ada é filho do Alan, você diz, Alan, cuida, tem um negócio com teu filho aqui, vamos dar uma olhada. Então a gente se protege. Então, isso é o fenômeno de uma cidade pequena, né? E é isso que as pessoas entendem aqui ao natural, né? Nós nos protegemos, né? Nós sabemos quem é filho de quem é esposo de quem é a esposa de quem. São Marcos, eu passei a sentir aqui também. É essa mesma sensação de que as pessoas, né? Qualquer coisa que aconteça, vão me avisar, né? Vou estar, né? Tem as pessoas que eu conheço. E eu estou aprendendo a conhecer as pessoas aqui. Sim. E o povo é muito querido aqui, é um povo de altamente receptivo, e nós aqui nos vangloriamos, né? De ser uma terra de oportunidades, né? Nós brincamos, né? Os Estados Unidos dizem que eles são uma terra de oportunidades, nós brincamos, não, nós também somos uma terra de oportunidades. Então tem esse momento aqui.
Mas bom, nós estamos indo para o final do nosso programa, né? Então eu queria fazer um super agradecimento para o Pedro aqui. Obrigado por ter vindo aqui, Pedro. A gente que agradece. Te desejar um baita de um sucesso lá no evento de vocês, né? O evento 12º Encontro de Carros Antigos de Dois Irmãos, né? Eles estão esperando 350 carros. Por aí. Vai ser show. Da última vez teve 200 e pouco, já foi um arraso, né? Então dessa vez foi disso aí. E Pedro, sai o encontro mesmo com chuva, se uma desgraça cair? Com chuva não sai, é transferido. Daí transfere. Transfere até porque não tem como a gente colocar os carros Sim, na grama do parque, Uhum. né? Vai estragar a grama. Sim. Geralmente quando os encontros de carros antigos em qualquer local, se tem chuva, é transferido. Sim, mas está previsto, Mas tá previsto um baita no sol, fim de semana. dia lindo. Vai né? dar bom, vai dar certo o negócio, então. Obrigado, Pedro, pela tua presença. Guadalupe, muito obrigado pela tua presença aqui. Bem-vinda, né, à casa. Rafael, bem-vindo à casa também. Se unam aí ao voluntariado local, como eu e o Pedro fazemos permanentemente aqui, e vamos proteger essa cidade, que é uma cidade que recepcionou bem vocês, e vai recepcionar o Vitor também, vai recepcionar todo mundo bem, na medida que nós estivemos juntos nessa questão de proteger os valores que ergueram essa cidade aqui. Obrigado pela presença de vocês dois, as portas estão sempre abertas. Obrigado. Honra. Muito obrigado a Deus que nos permitiu estarmos aqui. Esperamos que permita estar amanhã de novo. Voltamos amanhã com o programa Fim de Tarde em Dois Irmãos. Muito boa noite e até amanhã.